Fala pessoal, aqui quem fala é a doutora Ohane, estou aqui com uma super convidada que já me colocou em oportunidades incríveis, que abriu portas para mim aqui no estado do Rio de Janeiro. Natália Trindade, ela advogada também, cientista social, que veio falar sobre pautas super importantes, pautas que eu sou apaixonada, mas que não sei falar nem o básico. Então hoje nós vamos aprender com ela aqui sobre o movimento feminista, movimento negro, movimento de juventude, enfim, movimentos importantes, né, dentro da pauta Brasil, dentro da pauta progressista. Muito bem-vinda, Nath. A gente sempre começa, né, pedindo para a pessoa se apresentar. E além da sua parte profissional, eu peço para você se apresentar como pessoa. Como que a Natália se vê como pessoa? Fica à vontade. Bem, oi gente, tudo bom? Olha que maravilha poder estar com você aqui no dia de hoje, compartilhar não só com você, mas com quem segue o seu trabalho, tudo isso que eu quero transmitir aqui. Espero que eu seja capaz de desvendar alguns assuntos aqui conjuntamente, né? Bem, vou me apresentar. Eu me chamo Natália Trindade, sou advogada, cientista social, como bem a Samara já falou aqui, mas eu faço outras coisinhas também. Eu faço doutorado em Direito, sou mestre em Ciências Sociais, tenho aí uma formação extensa na vida política, sou filiada a um partido há 13 anos. Então, acho que num momento em que as pessoas têm tanta descrença na política e por vezes desconfiam dos partidos políticos, eu gosto muito de reafirmar, porque eu sou uma menina de São Gonçalo, de uma família que não é da política, que nunca foi de partido, mas que sempre defendeu o bem, que sempre ensinou que a gente está nesse mundo para fazer o melhor para o próximo. E eu encontrei na política esse meio, esse instrumento de fazer o melhor para o próximo. Acho que eu posso me definir dessa forma. Assim, eu sou apesar de advogada e cientista social, eu costumo dizer que eu sou uma engenheira de sonhos coletivos. E é através da política que eu encontrei esse lugar para fazer o melhor para a sociedade em que a gente vive. Perfeito, engenheira de sonhos, pesquisadora, cientista. Nath, e fala pra gente como que é o seu trabalho na prática, né? Como que você elabora o seu trabalho, o que é o movimento feminista, do início até a prática, né? Da teoria até a prática. Perfeito. Primeiro, vou partir já desse ponto que eu apresentei, de ser filiada a um partido. Eu sou uma mulher de 34 anos, então há cerca de 15 anos, 20 anos atrás, posso colocar assim, não tinha rede social, a internet ainda estava começando a ser democratizada, as pessoas estavam começando a ter computador dentro de casa, e não era comum ouvir falar sobre feminismo. Eu fui aprender sobre o que era esse tal feminismo depois que eu já estava, acho que há 4 anos dentro da universidade, dentro da faculdade. E estar vinculada à política começou a me dar noção de mundos de teorias que eu não fazia a menor ideia. Como eu falei, né? Eu sou uma menina cria de São Gonçalo, que é um município muito carente, que só tem uma universidade pública, que é a Faculdade de Formação para Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, quando eu decido que eu quero fazer direito e quero fazer ciências sociais, eu tenho que sair da minha cidade para vir para a capital para ter uma oportunidade. Então, é dentro dessas oportunidades e dentro desse processo de conscientização política
e partidária que eu encontro e conheço o feminismo. Com muita desconfiança, viu, Samara? Justamente porque não é natural a gente ouvir determinadas coisas que aparentemente são óbvias. E aí eu vou dar um exemplo. Homem não tem que bater em mulher. Isso é óbvio. Não é óbvio? Ninguém óbvio. Deveria bater em ninguém. Não precisaria nem ser dito, né? Exatamente. Mas eu comecei a entender e a perceber que, infelizmente, por determinadas características, pessoas têm mais direitos do que outras pessoas. E o que é ter mais direitos que outras pessoas? É achar que tem o direito de bater numa outra pessoa porque é minha esposa, porque é minha namorada. Isso, de certa forma, é um direito que o homem acredita que tem, mas que não é bem assim. Apesar de existir uma legislação que há muito tempo, o nosso Código Penal é de 1940, tá ali escrito, não pode matar. Mas você precisa de uma lei que só vem em 2017 para dizer que feminicídio é algo muito grave e que não pode matar uma mulher por ela ser mulher. Perceba, eu tive essa consciência só depois que eu entrei na universidade, quando eu já estava quase no final da minha faculdade. Agora imagina quantas pessoas não têm acesso à universidade e não conseguem ter essa noção de que precisou ter uma lei Maria da Penha, porque é uma senhora que passou por um processo de violência. Teve toda uma comoção, inclusive internacional, para que o Brasil tivesse uma legislação que, por vezes, é ineficaz, e a gente vive de mobilizar a sociedade para aprimorar essa legislação. Ainda é ineficaz, né? Porque por mais que a lei prevê diversas defesas para a mulher, vai lá, faz a ocorrência, medida protetiva, etc. O Estado dá a medida protetiva, mas ainda assim o homem consegue chegar e fazer o que quer. Exatamente. Né? Então, porque assim, a medida protetiva serve para quê? Um papel. Porque o Estado não coloca uma força policial à disposição da mulher, né? Então, o que precisa para essa lei ter mais força? Né? Então, tem que melhorar. Esse, eu acho, inclusive, é um grande debate que a gente precisa travar sobre essa questão, né, voltando, do feminismo. Porque o feminismo ainda é encarado como algo de um partido ou de um lado da política. Tem várias teorias, viu, Samara? Eu acho que é muito importante que as pessoas que queiram se debruçar e entender essas teorias é muito importante. Eu posso ficar aqui, tem aula, eu dou aula disso, inclusive. Quem quiser me chamar, vai ser um prazer. E assim, não tem nada de lado de partido, gente. E só para enfatizar essa questão, eu conheço diversas pessoas que eu trabalho para ambos os lados, né? E eu escuto muito, mas tem mulher que denuncia e porque não fez nada e tal. Gente, olha só, tem mulher que tem medo de denunciar porque muitas denunciam e acabam mortas e acabam ainda assim violentadas. E tem mulher que não denunciam por conta que por essas mulheres que acabam mortas e violentadas. Então, se fizer uma lei com mais eficácia, né, as mulheres que se porventura, né, denunciam sem ocorrer, né, de sacanagem, pode ocorrer, obviamente, né, porque existem pessoas que fazem coisas ruins, elas não vão fazer mais isso, porque elas vão ser descobertas. Perfeito. Né? Então... E aí esse é o ponto que eu queria chegar. Por mais que existam diversas teorias, elas são muito importantes de serem estudadas, sobretudo por quem tem interesse na temática, nós precisamos observar a prática. Que é em torno das políticas públicas para mulheres. E isso tem relação com se entender feminista. Como eu começo as minhas aulas, já trazendo a teoria para a prática. Feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. É uma ideia porque está dentro da nossa cabeça. Radical porque ela entra profundamente numa concepção
cultural, como eu falei anteriormente, de que homens têm direito de fazer o que quiser com uma mulher, como se ela fosse uma propriedade, um objeto. Então é radical porque ela vai nessa ideia para cortar essa ideia. É radical. De que mulheres, então tem um sujeito ali com um gênero definido, são gente. O que é ser gente? No mundo que a gente está agora, ser gente é ser cidadão. Quando você tem pessoas que podem perder o seu direito à vida por ser quem são, você está dizendo que essa pessoa não é cidadã. Cidadão num sentido amplo, né? Para além, inclusive, dos direitos políticos, mas nessa perspectiva de direito à vida, direito à dignidade humana, direito a poder decidir sobre a sua própria vida. Então, eu acredito, me custa muito também não acreditar que possa existir qualquer pessoa que é contra essa concepção, essa ideia de querer que mais da metade da população, não só brasileira, mas mundial, não é gente, não é cidadã. Então, eu sempre começo essa explicação para sensibilizar por que todo mundo precisa ser feminista. E é uma questão de necessidade humana mesmo, para que a gente possa avançar nos nossos direitos. Nessa possibilidade da gente estar aqui hoje conversando, refletindo, compartilhando ideias e podendo exercer justamente essa capacidade de pensar, que há tempos atrás não era possível. Uma mulher não podia publicar um livro, ela não podia frequentar a universidade, ela não podia ir à escola. Veja, né? Em pouco tempo de tempo humano, assim, tempo da história humana, é pouco tempo para a gente pensar que as mulheres já estão em todos esses espaços. Sim. Mas apesar de ser pouco tempo, a nossa vida é agora. Não dá para esperar. Eu quero viver uma vida de cidadania, de pleno acesso aos direitos, agora. E não depois, no outro momento, porque talvez esse momento nem exista. Então, essa eu acho que é a principal reflexão quando eu começo a explicar para as pessoas e trago da teoria da prática o porquê que o feminismo é tão importante. Eu acho que é fundamental isso que eu dividi aqui com você, para que a gente entre na cena das políticas públicas, como isso que você falou, da segurança pública. A Lei Maria da Penha, quando começa, ela vem sendo pensada num formato. A dinâmica da aplicação da lei na vida real, na vida concreta, vai encontrando a diversidade de mulheres. Porque uma coisa que as mulheres são diversas. E ainda bem. E ainda bem. Viva a diversidade. E que essa diversidade faz com que as necessidades também sejam diversas. Então, essa questão da força policial é uma grande questão. Uma mulher de favela que passa por uma violência doméstica e tem uma medida protetiva. Como essa força policial chega ali dentro, num espaço que é deflagrado, né? Não tem como. Aí eu vou até dar uma dica aqui pro pessoal, a OAB Barra, né, para quem está no Rio, mas quem está em outros estados podem procurar outras opções. Mas a OAB Barra tem um espaço aqui na Barra, que eu não posso falar onde é, mas procurem a OAB Barra. A Comissão em Defesa da Mulher tem um espaço aqui na Barra que proteja essas mulheres. Tem um espaço para que essas mulheres fiquem até elas se inserirem, né, num novo ambiente. Então, tem um espaço para elas ficarem. Que incrível. Para elas dormirem, para elas tomarem banho, com toda a estrutura, etc. Bem interessante. Não, super importante. Super importante, porque justamente tem mulher que não tem para onde ir. Isso. Não tem família que o agressor sabe de onde fica todos os familiares, onde fica... Enfim, então a OAB Barra tem essa estrutura. Provavelmente deve ter diversas ONGs também que tem esse serviço, né? Então, isso tem que ser divulgado, né? O município do Rio de Janeiro tem uma casa-abrigo. Eu acho que é também importante todo mundo saber, né? Entrar em contato. A porta de entrada
é através das casas das mulheres cariocas. Legal. Também pelo 180, Perfeito. que é muito importante. Porque às vezes a mulher não denuncia, ou porque fica perdida, pensa Sim. que não tem para onde ir, né? Então, assim, 180 quando não tem a opção da força policial, poderia ser essas casas de abrigo, né? Perfeito. O 180, acho que é bom, inclusive, a gente aproveitar esse momento para deixar essa informação. Gente, 180 não é para emergência. 180 é um disque mulher, né? Para que você possa buscar informações e gerar uma notificação para ter acesso às políticas públicas para mulheres no seu local. Então, você vai ligar para lá, você vai dizer da onde você está falando, para o que você está precisando de auxílio, de ajuda, vai gerar um número de protocolo, tudo certinho, e ali é o lugar para você ligar para pedir informação. Então, para qual casa-abrigo para onde eu vou, tem casa de passagem, eu tenho filhos, o que eu faço com os meus filhos, se eles podem ir comigo, onde eu posso ter um atendimento, eu preciso de uma consultoria jurídica ou de uma assistência social, liga para o 180. E isso vale para todas as mulheres, não é apenas para a mulher que está em situação de violência. Esse disco 180, ele é para todas as mulheres, tá bem? E em situação de emergência, o meu companheiro acabou de me bater, estou em cárcere privado, 190. Aí polícia militar, liga para o 190, não titubeia, não liga para o 180 achando que é um serviço de emergência, porque não é. Sabe? Eu acho que essa informação, inclusive, é onde tem mais confusão, você acredita? Ah, legal. Porque e aí, isso acaba gerando descrença, descredibilidade em torno do Disque 180. Mas é porque as pessoas não entendem a finalidade de cada número de emergência. Sim, é importante fazer essa diferenciação. E a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria Guarda Municipal aqui na cidade do Rio de Janeiro tem sido capacitada para atender essas situações em casos de violência. Se avançou muito aqui nesse atendimento. É claro que a gente se mantém sempre vigilante para aprimorar, para que os espaços de denúncia sejam espaços seguros, que essa mulher não seja revitimizada. Nós seguimos em vigilância permanente, mas é importante também a gente reforçar e valorizar os serviços públicos para que também as demandas sejam geradas. Porque se a demanda também não chega, o poder público começa a entender que não tem mulher sendo violentada. Sim. E isso não é uma verdade. Infelizmente. Quero muito poder viver num mundo onde as mulheres não sofram violência. Sim, porque as políticas públicas, as políticas sociais são tratadas com dados, né? A questão da segurança, tudo é dado, né? Então, infelizmente, se as pessoas não denunciam, até a questão de outras políticas, né? Roubo, furto, etc. Se você não vai lá e registra ocorrência, eles acham que está tudo certo no seu bairro, né? Pois é. Isso vale para absolutamente tudo. Do seu celular que é roubado até coisas ainda mais graves. Exatamente. E assim, a questão do feminismo são diversos pontos, né? Pelo visto que a gente está conversando aqui. Então, a gente começou aí pela parte da segurança pública e aí vai para a política. Pula para a política, né? Que aí é como você começou a falar. É a questão do partido político, né? Você é afiliada há 13 anos. E eu trabalho com política, então não poderia deixar de comentar isso. Ser filiada há 13 anos é incrível, porque a gente trabalha com política, a gente vê o pessoal fazendo partido político de ping-pong, né? Assim, correndo de um lado por outro por interesses próprios. As mulheres chegam nos partidos políticos achando que já vão conquistar algum espaço ali, porque viram em algum lugar que tem direito a 30%, né, de tempo de TV, de recursos partidários, enfim, ou da própria vaga. Só que esses 30% da vaga, tudo bem, mas do restante, gente, eles podem dar para uma única mulher. E aí eu queria que você explicasse assim, a tua visão como cientista política, como advogada, e na tua experiência também, a respeito da importância da participação da mulher, de se inserir dentro da vida partidária, etc. Bem,
Só esse assunto rende. É isso aí, vamos render. Mas eu queria concentrar, primeiro, a partir da minha experiência, né? Sim. Eu já fui candidata. Legal. Eu não sabia. Eu não sabia, que legal. Fui candidata em 2020, co-candidata, na verdade. A gente montou... Foi um coletivo? Foi uma candidatura coletiva de 4 jovens mulheres. Cada uma com um perfil diferente, mas é isso, né? Essa caracterização de jovens mulheres. Sim. E foi um processo muito interessante, porque foi em 2020, no período da pandemia. Então, estava todo mundo tentando entender, inclusive, como fazer campanha no período pandêmico. Se a gente ia às ruas, estava ainda usando máscara de pano. Veja, né? Quantas vidas nós vivemos nesse período de 2 anos pandêmico. Mas nós tivemos essa coragem e montamos essa candidatura. Legal. Eu faço uma avaliação que foi uma candidatura muito bem sucedida, foram quase 3 mil votos. Legal. Numa primeira campanha, uma primeira campanha de todas essas mulheres, das 4 mulheres, ninguém nunca tinha sido candidata. Legal. Numa campanha para a vereança, onde os votos são muito focados no território. Então, você ter 3 mil votos usando muita rede social, numa rede social que foi construída no ano da eleição. Sensacional. E ter conseguido traduzir isso com um fundo partidário, não dá para dizer que é um fundo ruim, mas não é grande o recurso, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender quando a gente fala de eleição é que é muito dinheiro. Uma eleição custa caro. Uma eleição custa muito caro. Muito caro. Seja de recursos do próprio fundo partidário, mas seja de recursos próprios, Sim, de captação. Uma eleição custa caro num todo. Custa caro no seu tempo, custa caro para as pessoas que estão ao seu redor, né? Custa caro de conhecimento, que se você não se preparar antes, vai te custar caro depois. Com certeza. Ou durante, né? E custa caro financeiramente, né? Com certeza. Então, dentro dessa lógica, eu acho que nós arrasamos muito, né? E essa experiência me fez refletir justamente sobre como acontece para a mulher estar nesse espaço eleitoral. E eu queria colocar aqui, né, que para fazer política, você pode fazer política das mais diversas formas. Não necessariamente você precisa estar vinculado a um partido. Contudo, para fazer eleição, para ser candidata, não existe outro caminho senão estar filiada a um partido. O partido ele é essa unidade dentro do sistema eleitoral que te possibilita ter uma candidatura. Por que eu estou começando a partir desse ponto, né? Porque o que eu observei participando de vários espaços suprapartidários, com presença de várias mulheres candidatas, mas cada uma com uma experiência diferente, e eu, nesse momento, né, 2020, a gente está em 2024, então eu tinha já 9 anos. 2025? Pronto, eu já estou aqui perdida no tempo. Então, eu estava ali com 8 anos já de filiação partidária. Eu tinha uma relação com o partido ao qual eu faço parte muito orgânica. Então, eu conheço o estatuto, eu já conhecia como funcionava a dinâmica interna, eu já sabia como funcionava a divisão do fundo partidário, eu conhecia a Secretaria de Mulheres, a presidência, o espaço colegiado, da onde se toma as decisões partidárias e eleitorais. Eu já conhecia de forma profunda a ideologia partidária, os compromissos partidários. Então, isso para mim já não era uma novidade. E eu posso te afirmar com 100% de certeza, assim. Tudo que eu ouvi das mulheres nesses espaços suprapartidários, de reclamações, porque eu não sei quando eu vou receber o fundo,
porque eu ainda não sei quanto eu vou receber de fundo, porque aconteceu uma situação X que eu me senti constrangida e a mulher sem saber sequer conceituar que ela passou por uma situação de violência política de gênero. Não sei como proceder. Eu já tinha essa tranquilidade justamente por conta dessa vida orgânica. Sim. Então, se tem algo, né, que eu tenho 100% de certeza esse ping-pong que você falou, né, você a pessoa ir pulando de partido em partido, não serve às mulheres. Não serve. Porque coloca essa mulher numa situação de vulnerabilidade. Ela já está, teoricamente, mas também muitas vezes na prática, numa situação de vulnerabilidade, onde a única coisa que ela detém é o desejo de ser candidata, o desejo de ser eleita. De resto, ela não sabe como fazer, ela não sabe como começar. E não saber, a falta de conhecimento, tanto da legislação, tanto de formação teórica, política, faz com que essas mulheres sejam colocadas num lugar em que aumenta muito a possibilidade, as chances dela sofrer violência política de gênero. E isso é algo que me deixou bastante impressionada, porque, num geral, o que acontece depois de um processo de violência é o desencanto, é o desestímulo. E eu sou muito apegada à ideia de que, para uma mulher ter a coragem de se colocar nesse espaço público, que já é tão violento, e ela se dispor a estar nesse lugar partidário, eleitoral, em que ela precisa se expor e, na ampla maioria das vezes, abrir mão da convivência da família, dos amigos, do cuidado dos filhos, que majoritariamente é a responsabilidade das mulheres, essa mulher ser desestimulada após passar por um processo de violência simbólica, ainda que seja, porque o desconhecimento gera essa violência simbólica. Pode não ser nem intencional, né? Inclusive, na ampla maioria das vezes não é intencional, mas o fato dela também não conseguir se posicionar dentro do partido faz com que as coisas vão acontecendo, porque o tempo não para. E o tempo de uma eleição é muito rápido. Sim. Na verdade, inclusive, ultimamente as eleições têm começado antes, inclusive, do processo eleitoral em si, do calendário eleitoral. Sim, sim. Então, essa mulher, quando chega num partido, chega no ano eleitoral, ela já chega atrasada. Então, mulherada, primeira dica, né? Com certeza. Se incluir... a gente está em 2025. Se inclua num partido político, conheça as políticas do partido político, conheça o estatuto, conheça as regras, conheça as pessoas, faça parte da formação do partido político. A Nath pode falar muito melhor do que eu, né? Conheça a legislação eleitoral, conheça as regras básicas para você não se enrolar e tenha vida partidária, né? Conheça o partido que você mais se enquadre, né? Para que você também se sinta à vontade com as tuas pautas, né? O partido tem que se enquadrar com as suas pautas, né? Porque eu vou entrar no partido X, porque ali eu tenho chance. Você não sabe se você tem chance, né? Porque quem monta a nominata é o presidente, então você não sabe se você tem chance. Vá para o partido que você se encontre com as pautas do partido, com as atitudes do partido, com a história do partido, tá? Então isso é muito importante. Leia o estatuto e conheça a história do partido. E aí faça parte da vida do partido, que aí sim você vai ter uma vida política com chance. Ninguém consegue nada de primeira, tá? A gente até estava conversando antes de iniciar aqui o quão difícil é uma mulher iniciar uma vida política sem história de pai, mãe, irmão, marido ali por trás, né? Que leva um sobrenome. Então, é difícil, mas é possível. Com certeza. É possível. Então, não, é possível e é desejável. Quanto mais mulheres na política, melhor. Tem uma frase...
Ai, eu sou péssima. Vocês vão ouvir essa frase e aí meu desafio para vocês que estão assistindo a gente é o seguinte: procurem no Google que o autor, a autoria dessa frase. Mas é que é assim, quando uma mulher entra na política, ela muda a mulher. Mas quando as mulheres entram na política, elas mudam a política. Sensacional. E eu gosto muito dessa frase porque baseia justamente a importância primeiro, né, da gente incentivar que mais mulheres estejam nesse lugar da política. E, mais uma vez, reforçando, partido, não tenham medo de entrar para um partido. Né? Eu acho que isso é muito importante. E principalmente que a gente organize, seja a legislação, sejam iniciativas internas partidárias, mas também externas, de políticas públicas mesmo, que façam com que essas mulheres não desistam. Porque é isso, você vai tentar uma vez, provavelmente não vai acontecer. Mas não desiste. Porque as mulheres na política são muito importantes para que a gente possa mudar a política. Sim. Sim. E olha só, gente, uma coisa que é muito importante, né? A questão jurídica. Eu não estou puxando para o meu lado, não. Mas se informe na questão jurídica, tá? Uma das ações mais recorrentes aí que a gente vem vendo é a fraude à cota de gênero. Existe, infelizmente, né? Os partidos que utilizam de mulheres. Inclusive, a gente vem vendo partidos que utilizam, e às vezes as mulheres sabem que estão sendo utilizadas. E existem partidos que estão pegando documentos antigos, colocando, e às vezes a mulher nem sabe que o nome está lá, tá? Então, realmente existe. Mas existe também as mulheres que iniciam o processo eleitoral, e aí, durante o processo eleitoral, elas têm problemas, seja problema de saúde, outros problemas, e aí existe um problema, assim, eu estou com um caso no escritório, que aí é um problema que a mulher encontra no processo eleitoral quando ela é candidata. Ela encontra os ciúmes do marido, que aí você vê, a mulher, o homem, quando ele faz a campanha, ele pega na mão de todo mundo, ele abraça, faz parte, o eleitor, ele quer o carinho, ele quer conversar, ele quer atenção, ele olha no olho, e a mulher também tem que fazer a mesma coisa, só que aí o marido começa a ficar com ciúme. Aí o que aconteceu? A mulher fez campanha, divorciou no meio da campanha, porque o marido ficou com ciúme, parou a campanha, o marido ainda era coordenador de campanha, né? Ainda, né? Porque ela era muito conhecida e tal. Mas ele começou a ver aquele movimento, começou a achar que ela ia... realmente começou a ficar conhecida, tem chance, isso aqui. Começou a ter aquele ciúme, né? O homem nunca quer ficar submisso, né? Tem essa questão também. E aí ela ficou ali... Ele acabou com a campanha dela, né? Destruiu todos os grupos e tal. O adversário que ficou como suplente do eleito do partido entrou com a ação, falou que ela não fez campanha e tal, enfim, fez as alegações dele lá. Só que ela conseguiu comprovar que fez campanha, conseguiu comprovar que teve gastos de campanha. Só que assim, independente do que foi alegado lá no processo, o que eu quero dizer é que a mulher, além da violência sofrida durante a eleição, né, de ter que passar por um divórcio, etc., ela está tendo que pagar advogado, ela está tendo que passar por todo esse constrangimento processual, né? De ter que, falar dentro do processo porque... e eu sempre digo para qualquer cliente, independente da área, independente do tipo de processo, a pena é o processo. Por mais que no final você vai ser absolvido ou não, o processo dura 2 anos, dura X tempo, a pena é o processo. Essa ansiedade do resultado, você ter que ir na audiência, você ter que responder para um, para outro, cidade pequena, sai a notícia, a pena é o processo, né? E assim, se porventura o candidato eleito for cassado e ele ficar inelegível, ela também vai ser inelegível, porque ela não vai querer ser cassada, porque ela não foi, né? Ela não foi eleita, mas ela vai ficar inelegível. Aí, olha que violência contra ela. Né? Então, gente, busquem sempre uma consultoria jurídica, né? E busquem sempre partidos que te deem esse apoio, busquem sempre explicar também no ambiente familiar como que funciona a política, né? É sobre isso. Não, seu exemplo, Samara, inclusive,
É dolorido, É. porque, veja, um homem, quando ele vai montar sua campanha, ele normalmente recebe o suporte da mulher que vai cuidar da casa, que vai cuidar dos filhos. Sim. Que vai ajudar a manter uma estabilidade. Que vai passar a blusinha que ele vai sair de manhã. Exatamente. Então, tem esse trabalho do cuidado que fica a cargo da mulher. E quando a mulher é candidata, no geral, o homem não assume esses trabalhos de cuidado. É isso. No geral, ou se terceiriza para uma outra mulher, esses trabalhos de cuidado. E a mulher ainda precisa passar por essa situação do emocional, do psicológico, desses sentimentos que são colocados para a mulher e que ela precisa seguir por conta dessa questão de gênero, porque a mulher precisa ser amável, ela precisa cuidar da casa, ela precisa cuidar dos filhos, e se ela resolveu ir para a política, para o espaço público, então ela precisa dar conta de tudo. Uhum. Isso é muito cruel. Porque gera uma sobrecarga. E aqui a gente está falando de sobrecarga de tempo, sobrecarga financeira, sobretudo sobrecarga emocional. Sim. Que é o que gera o adoecimento mental. Por isso, inclusive, que uma das perspectivas, né, eu falei da importância de você ter ações internas do partido, dos partidos, mas também refletir políticas públicas para mulheres que envolva atendimento psicológico para candidatas. Legal. Super interessante. Com certeza. Porque a mulher possui uma carga maior, né? Ela tem uma carga maior. Com certeza. E aí, quando você traz outros atravessamentos, né? Quando você traz a questão racial, porque se é difícil você encontrar mulheres disponíveis para estar nos espaços, mulheres negras, Não. fica ainda mais difícil. Sim. Porque essas mulheres foram socializadas para estar nos espaços públicos para servir. Uhum. Não para elas serem protagonistas. Sim. E isso já é algo... E aí, quando uma mulher negra se coloca para estar nesse lugar, já é um rompimento onde a possibilidade de violência aumenta ainda mais. Não tenho dúvida. Porque para a sociedade... e a sociedade que a gente vive é racista, apesar de não existir um racista, porque ninguém se autodeclara racista. Mas todo mundo identifica que nós vivemos numa sociedade racista. Uhum. Essas mulheres são vistas como, por vezes, afrontosas. Então, como assim você não está aqui para me servir? Como assim você vai ser a protagonista? Você é candidata, os votos são para você. E fora toda essa outra visão também, porque ao mesmo tempo que existe uma cobrança para que a mulher seja amável, cuidadosa, que é muito dessas características do ambiente privado, uma mulher no espaço público, ela também coloca, o seu corpo vai junto. E, infelizmente, tem quem acredite que por esse corpo estar no espaço público, ele é merecedor de violência. Então, um aperto de mão, às vezes, não é só um aperto de mão. Às vezes, ele se torna um assédio. Sim. Então, veja, né? O quanto custa um voto para uma mulher não é o quanto custa um voto para um homem. Sem dúvida. E quando a gente traz os marcadores sociais da diferença, raça, etnia, a existência de deficiência, o local da onde esse voto vai sair, porque um debate político na capital é completamente diferente de um debate no interior. Sim. Completamente diferente. E dentro da própria capital, fazer campanha em Laranjeiras é diferente de fazer campanha dentro da Maré. Dentro do Alemão. Em territórios deflagrados. É completamente diferente. Então, da onde vem essa força? Onde está o poder, né? E aí tem uma pauta que eu queria aproveitar essa oportunidade para falar, que eu acredito
que precisa ser divulgada e que o movimento feminista precisa oportunizar em algum momento, espero que seja logo, que é a retomada do debate de reserva de vagas para mulheres nas cadeiras do parlamento. Porque, culturalmente, nós ainda votamos pouco em mulher. Por quê? Essa é uma pergunta de R$1 milhão que eu quero que vocês aí nos respondam. Excelente. E até antes de você destrinchar essa pauta, eu venho até trazer para o ouvinte, né, para quem esteja nos vendo, o seguinte: é só a gente ver a história, né? A mulher teve que tomar o direito de estudar, tomar o direito de votar, depois tomar o direito de ser votada, aí tomar o direito de poder ter o direito de ter direito à televisão, direito a ter o direito às custas, né, fundo partidário, FEFEC, etc. E agora, apesar dela ter todos esses direitos, ela ainda não consegue alcançar a cadeira. Por quê? Porque todos esses direitos sempre tem um jeitinho de não deixar ela alcançar, né? Então, assim, é o que a gente fala, eles fazem a lei, mas quando você coloca a lei na prática, pelas diversidades, pelas coisas, sempre, tem que fazer, tem que ir melhorando a lei, né? E não se faz. E aí os jeitinhos, ou há violações no meio, por isso quem tem todos esses direitos, e tem as fraudes aí, a cota de gênero e tal, tem a lei que garante o acesso, mas tem as fraudes. Então, já que já que ainda assim, com todas essas leis, não está se alcançando, ou melhora a lei, ou faça uma lei que, né, certeza, que garanta esse espaço lá dentro. Eu sou a favor super dessa lei que garanta o espaço lá dentro, até porque, assim, é super necessário, porque, assim, a gente é 52%, né, mais ou menos, aqui no Brasil, de mulheres. Gente, como que... 54. 54 já? Aí, já, então, já... Cara, como que, assim, a gente não tem uma representatividade? Como que essas pessoas fazem leis pra gente? Sabe? Então, tem como. Eu acho que, inclusive, deveria ser proporcional à população. Sabe? Com todo respeito. Eu ainda tô falando aqui 30%. Não, 20%. Vamos fazer proporcional à população. Ó, a gente é a maioria da população. Não, até que não, porque senão vamos começar a matar as mulheres. Vamos fazer 30% mesmo. Porque o negócio é tão grosseiro. Exatamente. Não, existe essa possibilidade mesmo. É tão grosseiro que daqui a pouco a gente é minoria. Então deixa nos 30%. A gente tem que jogar no absurdo, né, Samara? Porque é absurdo a gente ter que lutar por isso. Com certeza. Mas já aproveitando pra gente entrar, então, nessa pauta, pode destrinchar aí. Para destrinchar, Sim. Que é o seguinte, gente. Por que é importante a reserva na cadeira? Justamente para que a gente não fique à mercê das fraudes e você consiga incidir, independente da quantidade da votação, vai ter aquele número de mulheres no Congresso. Porque o voto, ele é fluido. Então, você teve uma votação numa eleição, não quer dizer que você vai repetir aquela mesma votação. A luta é sempre para aumentar, né? Porque todo mundo tá ali acreditando que o seu mandato é o melhor, que fez muito, que pode fazer muito mais. Ninguém sai desse lugar depois que é eleito, ninguém quer sair. Assim, sei lá, acho que eu conto no dedo quem vira e fala, não, fui eleito aqui, não quero mais. Tem um caso, inclusive, importante da Áurea Carolina, que foi deputada em Minas Gerais pelo PSOL, e que ela teve uma matéria que saiu essa semana dela falando que o lugar que ela mais sofreu violência foi nesse processo de partidário, eleitoral, que para ela foi muito violento. Caramba! E essa matéria é muito interessante justamente para que você possa identificar e buscar corrigir, porque a gente não pode perder mulheres nesse espaço. Porque, né, aí vem um ponto. A reserva de vagas na cadeira é para você garantir aquele mínimo. E é importante colocar isso, gente. A reserva, ela é um piso, não é um teto. Então,
vai ser 20%, vai ser 50%, vai ser 50%, mas a gente, se quiser botar 100% de mulheres, a gente quer. Claro. Sabe? Porque também tem essa interpretação. Quando você fala de cotas, as pessoas entendem que aquele ali é o teto. Uhum. Não, não é. Aquilo ali é o mínimo, porque infelizmente nós temos menos de 10%. Tem até o absurdo que, eu não lembro qual das casas, né? Uhum. Que não tinha nem banheiro feminino, né? Ah, eu adoro essa história. Vou contar. Conta pra gente. Na verdade, tem 2 marcos, né, que eu acho que é importante, inclusive, salientar essas mulheres, que é a Jandira Fegali, que é do PCdoB aqui do Rio de Janeiro, deputada federal, e a Manuela Dávila, que também foi deputada federal, eleita a deputada federal mais jovem do país, a mulher ainda por cima, né? Hoje em dia a gente tem até homens jovens nesse lugar, mas mulher, a Manuela Dávila foi a mais jovem. Uhum. E tem essas 2 situações. E a senadora Vanessa Graziotin, que também é do PCdoB, do Amazonas, também foi senadora. Essas 3 mulheres é que carregam essa marca. A Jandira, quando estava grávida do primeiro filho, não existia licença maternidade na Câmara Federal. Que isso? E a orientação que a mesa deu para ela foi: tire licença saúde. E ela respondeu prontamente: mas eu não tô doente, eu tô grávida. Eu quero a minha licença maternidade. E aí é a prova, né? Um exemplo concreto do que eu falei aqui. Uma mulher, quando entra sozinha na política, ela muda a mulher. Porque a política faz isso, né? A política fez isso na minha vida, me fez querer mais, estar mais nos espaços, pensar mais nessa ajuda, nessas conexões, mudou a minha vida. Mas quando eu passei a me conectar com outras mulheres, com mais mulheres, a gente passou a mudar a política. E esse exemplo da Jandira eu adoro por causa disso. Da Vanessa também é exatamente isso, que é o do banheiro. Uhum. Não tinha banheiro. E aí? Vai aonde? Tem que atravessar e tal, mas para quem nunca foi ao Congresso Nacional, gente, é tudo longe. É muito longe. É tudo longe. Ainda colocaram aquelas esteiras e ainda assim é longe. Então, você tem que andar, ir lá no bloco tal, e lá tem um banheiro no anexo, né, tem lá um banheiro feminino. Não. Mas eu sou senadora, assim, eu não tenho condições de sair daqui, atravessar, porque eu vou perder a votação, vou perder a discussão. Tem que ter um banheiro feminino aqui. Veja, a gente está falando coisa de menos de 30 anos. Sim. Não, muito menos de 30 anos mesmo. Eu peguei essa discussão. A Manuela levava a filha para dentro do Congresso. Sim. Não tinha fraudário. E é isso, assim, ao mesmo tempo em que falam que defendem que as mulheres sigam sendo reprodutores, mas sequer viabilizam que no espaço público as mulheres que desejam ser mães, exercer a maternidade, tenham essas condições. Então, tudo é montado para que essa mulher fique no espaço privado. Só que, gente, se a gente só fica no espaço privado, não acontece aquilo que eu falei antes. As nossas vidas não são mudadas. A gente não cria essa conexão e a gente nunca vai ter o mundo que a gente gostaria de viver, se a gente não ocupar esse espaço, se a gente não estiver nesse lugar. Então, muita coisa mudou, muita coisa melhorou. E tem até um exemplo recente, né? O presidente Lula fez uma fala sobre a Gleisi, ele ter escolhido a Gleisi Hoffmann para ajudar nessa interlocução com os presidentes homens do Congresso, da Câmara e do Senado. E aí a primeira característica que ele coloca não é que ela é competente, é que ela é bonita. Então, para vocês entenderem, gente, que aqui a gente está para falar de todos os partidos, de todas as situações, sim, né? Sim. A mulher não é bela, recatada e do lar, como o Temer falou.
tem que investir em política pública, não pode ser negacionista científico, não pode ser negacionista na saúde, tem que dar vacina, tem que valorizar a mulher, como o Bolsonaro não fez. Mas o Lula também dá suas derrapadas. Mas agora a gente tem noção, consciência para dizer, ó, isso aqui tá errado. Não é que que a mulher não possa ser chamada de bonita, gente, não é sobre isso. Mas é por que é relevante falar sobre o corpo de alguém, o que é belo, a beleza de alguém, quando a gente fala de política. Porque eu não falo isso para um homem. Sim. Eu não escolho um homem. Até porque se a gente for olhar a cara do Congresso Nacional, os homens, gente, perdões, né? Horrorosos. Né? Se a gente for botar critério de beleza para ser deputado, senador, para ser presidente de qualquer coisa, tira os homens, não vai sobrar nenhum ali. Sim. Então não pode ser um critério. O primeiro critério que você coloca para uma mulher para articular politicamente é ela ser bonita. Isso não faz o menor sentido. Porque não são os critérios físicos que fazem uma mulher ser competente ou não, ter bom caráter ou não. Porque isso também não é o definidor para um homem. Então, se não é definidor para um homem, não tem que ser definidor para ninguém. Se a beleza não é definidor para uma pessoa branca, também não tem que ser para uma pessoa negra, para ocupar os espaços. Não é o cabelo alisado, não é, sabe? Não é a roupa. A gente precisa separar definitivamente as coisas. Caráter e competência não tem cara. Vacilou, né? Vacilou. Ela é competente, né? Mas ela é super competente. Ele utilizou a qualidade errada, né? Mas a gente está aqui para salientar isso porque o movimento feminista ganhou também um espaço público justamente por todas essas mulheres que vieram a todo esse tempo, da gente poder dizer com muita tranquilidade, errou, Sim. Tem que melhorar. Porque o mundo que a gente quer é com condições econômicas, é com comida na mesa, é com trabalho digno, é com a gente podendo ter lazer. Sim. Mas, ainda com tudo isso, uma mulher pode ser violentada por ser mulher. Então, precisa ter todas essas coisas e também uma consciência profunda de que as mulheres são sujeitos de direito, são cidadãs. E que tudo isso tem que ser para elas também. Sabe? E que isso só vai se dar quando a gente desnaturalizar determinados discursos como esse. Que estão há tanto tempo... Veja, eu não acredito que lei muda a cultura. Lei tem que ser aplicada para a gente impedir, inclusive, a impunidade. Porque a impunidade gera cultura. Para a gente mudar a cultura é com educação. Fundamental. Com um diálogo amplo, democrático, a gente podendo discutir. É assim que a gente muda a cultura. Só que isso vai mudando ao longo do tempo. Qual o exemplo que eu queria te dar? Você até falou um pouco disso. Tem pouco tempo que a gente tirou ali na marra o direito de poder estudar, de poder trabalhar. Gente, o Código Civil mudou em 2002. Até 2002, na lei, porque o código vigente até 2002 era de 1916, e nesse código tinha ali a ideia de pátrio poder. E esse pátrio poder, que é o poder do pater, do pai, né, do homem, do grande patriarca, ele era quem podia permitir ou não uma mulher de trabalhar, uma mulher de estudar. Ainda bem que algumas leis caem em desuso, né? Mas assim, poderia um louco ainda tentar... Poderia, porque você tá na legislação. Tem 2 anos, 3 anos, que o STF derrubou de uma vez por todas, proibiu que qualquer jurista venha utilizar a tese de defesa da honra. Sim, no tribunal de júri. Sim.
Cara, assim, era um Pouquíssimo absurdo. tempo. Essa Gente, tese era muito pouquíssimo absurda. tempo. Então, Essa tese. é normal, né? Normal não é bem a palavra, mas você consegue compreender porque a nossa cultura ainda faz com que pessoas acreditem que elas podem sim matar a mulher porque me traiu. Porque não quer muito ficar absurdo. comigo. Você entende por que as pessoas não... ainda é difícil para as pessoas darem um voto nas mulheres. Naquela pessoa que está ali. Porque a figura da política, a figura, a identidade, o tom da voz. Eu já ouvi isso. Nossa, a voz dessa mulher dói no meu ouvido. Eu falei assim, mas é a voz da mulher? Ou é porque você não está acostumada a ouvir a mulher falando de política? Essa é uma ótima pergunta. Se perguntem aí, reflitam. Você não está acostumado a ouvir voz de mulher falando política ou é o tom da voz da mulher que dói no seu ouvido? Olha, eu vou te falar que tem umas mulheres aí no Congresso Nacional que, na verdade, quando eu escuto elas, é música pro meu ouvido, né? E assim, eu sigo elas e coloco no favorito ainda. Porque, e aí, quando eu passo, assim, às vezes meu Deus, que eloquência, que oratória. Mas é um hábito. Eu acho que isso é uma das coisas que todo mundo precisa compreender. Ter mulheres nos espaços públicos, na política, no partido, no Congresso, na direção das instituições, é hábito. Legal. E nós precisamos construir esses hábitos. Agora, dos homens que estão aí nos escutando, nos assistindo, quantas mulheres você escuta por dia? Você vai ouvir uma opinião política no jornal? Você está ouvindo mulheres ou você está ouvindo homens? Uhum. Podcast que você escuta? É hábito. É hábito. Verdade. E isso é importante, inclusive, para a educação das crianças. Uhum. A gente incentivar mais, quanto mais as crianças dentro da escola entenderem a importância de se candidatar, de querer estar nesse espaço público, melhor. E te digo isso, eu vou contar uma historinha super rápida. Fica à vontade. Falei, né, que eu sou cria de São Gonçalo, minha família não é nem de partido, nem da política, nada disso. Mas eu sempre gostei muito desse negócio. De alguma forma, assim. Eu sempre gostei muito de assistir jornal, de ler, de entender esse negócio aí chamado política. Você acredita que quando eu tinha 10 anos, a minha brincadeira foi montar uma eleição com os meus primos? Mentira! Ia ser uma pergunta até, né, minha, de como que você se inseriu nesse movimento, né? Porque é difícil as pessoas se inserirem politicamente sem ter um histórico familiar. É difícil, mas, né, tô aqui para provar que não é impossível. Sim. Acho que tem, de certa forma, um estímulo. Então, por isso, mãe, pai, tio... todo mundo que está aí, adulto, que tem uma criança em casa, estimule essa criança a falar, a querer se jogar nesse mundo do espaço público. Eu não estou falando necessariamente da política, assim, mas a política é, sobretudo, oratória, é apresentar um trabalho, sabe? Incentivar que a criança explore. Se critique, né? Busque saber o porquê. Isso, sabe? Isso é muito importante. Uhum. Quanto mais a gente estimula isso, maior a chance das pessoas entenderem que a política, ela é quando a gente acorda, inclusive enquanto a gente está dormindo. Sim. É o ar que a gente respira. E quando a gente escolhe não respirar a política, alguém está respirando pra gente. Você deve ter, antes de você contar a sua história, você tem 2 versões de uma história que a gente aprende na faculdade, né? Uhum. Que você falou quando acorda, e aí um professor na faculdade de Direito fala assim, olha, quando você acorda e vai na padaria, você assina o primeiro contrato, que é quando você compra o pão. É o primeiro contrato que você assina no dia. E aí, carregando para a questão social, né, que é ciência social, a questão política, você, além de assinar o primeiro contrato, questão do direito, você também está fazendo a primeiro, sei lá, não sei qual é o termo político, mas você também está vivendo o primeiro
Primeira questão política da sua vida ali, que ali tem tributos, ali tem... que você está comprando um pão, e através daquele pão tem várias situações que já envolveu a política ali. O padeiro que teve a concordar, que tem questões políticas ali. O valor do pão que você pagou tem questões políticas ali. Então, assim... Já o fato de você ter dinheiro para comprar aquele o pão, não. Né? Então, você, assim... naquele dia você vai comprar 6 pães ou se você vai comprar um pão só. A história do padeiro encaixa em tudo, né? Nas duas formações. Faz a gente refletir então, muito. Quer dizer, com 10 anos... Pois é. Aí, quando eu tinha 10 anos, eu montei essa eleição. Eu fiz uma urna. Mentira. Que tudo! Preparei uma urna, preparei as cédulas de votação, preparei o local de votação, preparei a boca de urna. Que a gente podia, quem queria... Preparei o momento da assembleia, onde cada um indicou a música que queria... Porque a gente fez uma apresentação de final de ano. E aí cada um pôde sugerir a sua música. Nós preparamos a cédula de votação e todo mundo podia votar. Aí a casa inteira votou, era festa de final de ano, com a família inteira presente. Todo mundo votou. Podia ter boca de urna para todo mundo falar lá, vota em mim, vota na minha música e tal. Teve apuração, foi tudo assim, do jeitinho do que a gente vê das principais características de uma eleição. Aí você me pergunta, da onde veio essa ideia, Natália? Não sei. Então, a política nasceu em você. Mas por ser algo que sempre me interessou e de ver, era uma brincadeira. E era uma brincadeira que abriu os meus olhos de entender o que é democracia. Ninguém nunca me explicou o conceito de democracia, mas eu consegui assimilar que para fazer um processo democrático em que a gente pudesse escolher a música que a gente ia dançar no final do ano para nossa família, era importante fazer uma votação secreta. Gente, muito com bom. Cédula, para que essa escolha fosse o mais idônea possível e que todo mundo se sentisse contemplado naquela escolha. Que legal. E que é importante. O resultado que deu, todo mundo tinha que aceitar. Não tinha golpista lá. Cara, muito legal. E assim, é uma atividade que provavelmente deve ter divertido todo mundo. É uma atividade que pode ser feita nas escolas aí, né? Até para os colégios ensinarem como que funciona o processo eleitoral, como que funciona a democracia e que deve se aceitar o resultado, né? Com então, certeza. Assim, que legal, achei sensacional. Foi muito bacana. E é a pergunta que você faz, né? Ah, Natália, como você chega nesse lugar? Eu, como falei, né? Sempre gostei muito de política, sempre dava os meus pitacos, sempre. E eu sou essa menina que sai da cidade que morava e que passa a fazer esse movimento pendular de ir para a universidade para estudar. E você encontra outros mundos. Eu acho que isso, inclusive, é o mais importante. No momento em que a juventude tem acreditado pouco na educação, tem olhado muito para os influencers, para essa coisa imediata, de um dinheiro imediato. A educação, a universidade especialmente, e aí eu vou falar dessa oportunidade de estar numa universidade pública, o dinheiro, porque você ganha mais condições de ter um emprego melhor, de ter um posto de trabalho mais qualificado, com mais direitos. Claro. É sobre isso. Mas te apresenta uma possibilidade de mundos completamente diferentes do seu. Completamente diferentes. Se não fosse a universidade na minha vida, eu não conheceria, acho que, 10% dos autores que eu já li na minha vida. Eu não teria conhecido Lélia Gonzalez, que para mim é uma das principais escritoras que desvenda o nosso povo, que desvenda as relações sociais do nosso país. Com a alta capacidade dela de empatia, de sensibilidade, de entender a sua própria história e de compreender o todo. Eu fui conhecer Lélia Gonzalez na pós-graduação. Então, a universidade, ela viabiliza que você conheça muitos mundos. E aí você seleciona o que você gosta, o que você não gosta, o que faz sentido, o que não faz. Mas eu acho que é até um recado, gente.
juventude, não abram mão da possibilidade de entrar numa universidade. Hoje, cada vez menos as pessoas têm lido menos, né? A rede social, essa vida pelo mais fácil está afastando as pessoas. E eu acho que entrar na universidade, alguém vai virar e vai falar assim, viu, doutrinação marxista. Mas, gente, não. Definitivamente não. Na verdade, a gente, dentro da universidade, lê muito pouco Marx. Muito pouco, quase nada. E olha que eu fiz ciências sociais. Né? Tive uma ou duas disciplinas em que os textos principais eram Marx, mas essa não é uma verdade. O que aparece é que você vai conhecendo tanta coisa que de fato você passa a questionar a sua realidade. Você começa a questionar por que eu tenho que pegar 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Você começa a entender que nós não temos mesmo as mesmas 24 horas. Você começa a entender que, poxa, eu posso ter uma vida diferente. E olhar por um lugar de viabilizar essa vida diferente. Uhum. Demora. É exaustivo? É exaustivo, porque é um trabalho intelectual. Fazer leitura, produzir texto, um trabalho, fazer uma prova, dá trabalho. Mas isso aumenta a sua capacidade. Não sei se você já ouviu falar, né? A gente usa pouquíssimo da capacidade do nosso cérebro. Sim. Se você só olha a rede social, você vai usar menos ainda. Inteligência artificial, etc. O pessoal está reduzindo, né? Então, se permita estar na universidade, conhecer esses mundos. Então, eu conheci esses mundos. Fui aprimorando esse interesse que eu já tinha, compreendendo a minha realidade, compreendendo quem eu sou. Uma mulher que vem de uma cidade periférica, onde o destino dessas meninas desse lugar era ou casar cedo ou ter filho cedo, gravidez na adolescência. Então eu furei todos esses gargalos, né? Uma mulher negra, de pele clara, que dá ordem ali das artimanhas, das situações que você vai passando e que você vai sofrendo violências no sentido, inclusive, de desacreditar de você. Porque do lugar de onde a gente vem, as pessoas não botam muita fé em você. Sim. Por conta dessas identidades. Então, eu costumo dizer que a universidade me salvou. Porque eu poderia ter acreditado no que me diziam, nesse senso comum de que eu ou não ia dar em boa coisa, o que é essa boa coisa? Mas que eu não ia sair desse lugar para fazer para fazer todas as minhas potencialidades. Então, a universidade pública, as universidades, né, porque eu estudei na UFRJ e na UERJ, são os amores da minha vida, porque é graças a elas que pegaram as minhas potencialidades e falaram, olha só, tô aqui os instrumentos. Tá aqui, ó. Vai lá. E para você ter ideia, eu acredito que todos os convidados até hoje falam a mesma coisa. A educação mudou a minha vida. Então, assim, isso é unânime. E eu acredito que todos também vieram de lugares não favorecidos, assim, né? Não de lugares que foram contemplados já de famílias abastardas e tal. Então, assim, a educação é o caminho. Com certeza. Para salvar vidas, é o caminho para melhorar de vida. A educação é o único caminho. Com certeza. Né? Seja para quem até nasce em vida boa, seja para quem nasce em vida periférica, para quem nasce na Zona Sul, a educação é o único caminho. Com certeza. Ah, mas você já nasceu com a vida boa, você pode perder isso também. Vai pela educação, né? Então... E aí eu somo isso justamente à questão da política. Porque a política, quando bem usada, olhando com esse olhar que eu estou trazendo aqui para vocês, ela também salva vidas. E é a política atrelada a esse lugar da educação, desse lugar coletivo. Quando eu me apresentei para vocês, né? Eu sou uma engenheira de sonhos coletivos.
Eu nunca tô sozinha. Eu não tô aqui, inclusive, para ser sozinha. Eu não acredito que eu vou resolver a minha vida sozinha. Eu preciso de uma comunidade, de um coletivo a qual eu pertenço e tô aqui para que a gente mude as nossas vidas. E isso, gente, não tem outra forma de fazer, senão através da política. Há muita gente que usa a política para fins individuais. Mas nós precisamos acreditar de onde nós viemos, de onde nós estamos, que é através da política que a gente consegue, inclusive, colocar a educação nesse patamar que a gente conversou aqui agora. Sim. Porque é a política que diz se é para priorizar a educação ou não. É verdade. É através da educação que vai resolver a questão da segurança pública. Exatamente. Não é mais policiais, não é mais presídio, não é. É através da educação. Mas é através da política que vai resolver a questão. Com certeza. Por isso que eu chego nesse ponto para dizer, olha, a universidade abriu esse mundo, esses mundos, e eu pude olhar a política por um outro olhar, que não é esse olhar que todo mundo conhece na sua maioria, que é um olhar negativo. Que é o olhar que, no geral, é o que passa na televisão, que é o da corrupção, que é do individualismo, que é do personalismo. Foi através de conhecer pessoas dentro da universidade que eu fui conhecendo um mundo em que essa política que eu defendo, que é a política do coletivo, que é a política do bem comum, foi ali que meus olhos se abriram e desde então eu nunca mais fui a mesma e eu tô aqui com você agora, podendo dividir tudo isso com vocês. Cara, que legal, foi super gostoso, acho que foi simples, didático, assim, foi emocionante também, eu aprendi muito, aprendi até sobre você, coisas que eu não sabia. Você é, como eu falo, inspiradora, né, como sempre. Eu queria que, pra gente, antes de finalizar, se você quiser abordar algum outro assunto, né, algum tema sensível, religião, ou se quiser deixar uma mensagem sobre a parte psicológica, mental hoje de mulheres, até no geral, né, que hoje a gente está vivendo um boom, né, sobre doenças mentais, doenças psicológicas que as pessoas estão sofrendo, ou se você quiser deixar uma mensagem de autoconhecimento, enfim, esse é um momento seu, tá? Esse é um momento que quem define a pauta é você, né? A gente até fala que é sem roteiro, mas esse agora é um momento que o convidado define o roteiro, tá? E fica à vontade. Ai, gente, olha, poderia falar tantas coisas. Não, eu sei que você é a pessoa que, assim, ela perguntou, quanto tempo? Eu falei, olha, a gente não tem tempo, não. Eu acho que o YouTube, ele deixa colocar lá, né, 2, 3 horas, mas a gente define aí 1 hora, 1h30. Então, fica à vontade. Eu sei que você... Gente, ela, inclusive, se a gente for falar, a gente vai falar sobre ciência, tecnologia, né? Não, pois me chamem novamente. Então, com vamos certeza, conversar aqui chamar sobre novamente. ciência, Inclusive, se quiser, na próxima, chamar uma convidada, né? Sim. Pra gente poder fazer um bate-bola também. A gente tá no começo, então a gente tá chamando de forma individual, mas depois, mais pra frente, a gente quer fazer uma parte mais interativa, né? Fazer uma parte mais prática. Pra quem estiver assistindo, se vocês quiserem ouvir mais... Sim. Sobre feminismo, sobre teoria feminista, sobre a prática, políticas públicas para mulheres. Isso. E se quiserem ouvir sobre esse lugar da ciência, tecnologia, inovação, sobre pós-graduação, porque nós mulheres já somos maioria dentro da graduação, também já somos maioria das matrículas na pós-graduação, mas ainda tem muita mulher que não sabe que o mestrado e o doutorado é para elas. Olha só. E aí, eu tô aqui, gente. Comentem aí, falem, pra gente voltar. Inclusive, deixa suas redes sociais ou programas que você certeza. participa, se quiser aí divulgar, fica à vontade. Então, meu @ no Instagram, @NATTIE, Natie, que aí vocês só vão me encontrar, _ Trindade. Consegui ser a única no Instagram. Então, desse jeito vocês vão me encontrar lá, Natália Trindade. E de lá a gente... né, tem as outras redes, dali a gente conversa também. E
nesse recado final, né? Ai, gente, que a gente pode falar sobre tanta coisa, mas eu acho que eu queria deixar uma mensagem. Perfeito. Principalmente para a juventude. Excelente. Sejam elas mulheres, homens que estão nos assistindo, mas também para você que tem um jovem em casa, né? O momento em que eu fui captada, né? Que me pegaram ali nesse lugar, foi o momento da juventude, porque eu acho que quando a gente é jovem, é o momento em que a gente tem mais vontade de aprender. De lutar. De se inconformar. Uhum. A gente tem essa energia, sabe? É verdade. De querer ver diferente. Então, incentive esse jovem. Se você é o jovem que está assistindo, é jovem, não se deixe desmotivar. A depressão é a doença do século XXI. O adoecimento mental, ele é real. Mas nós precisamos ser resistência. E não apenas resistência. Nós precisamos ser a superação. E acredite, você não está sozinho. Você não está sozinha. E não existe possibilidade de você resolver os seus problemas sozinho, sozinha. É apenas em coletivo que a nossa vida se transforma. Então, se permita estar em coletivo. Acho que isso é a coisa mais importante que eu posso dizer nesse exato momento. Esteja em coletivo, junto aos seus. Perfeito, perfeito. Gente, esse foi mais um Sem Roteiro Podcast. Muito obrigada, Natália. E beijo, até a próxima.